Aqui. Estamos gravando, então essa é a nossa banca de exame de qualificação do nosso orientando do programa de STEM da UERGS, Luciano Brasbiel Coiro. Temos a presença dos meus grandes colegas, professor Vanderlei Moura Rezende, da Universidade Federal Fluminense, com quem tive o prazer de dividir parte da minha licenciatura, nos formamos juntos, né? muito fizemos, né? Em termos da educação matemática nos seus primórdios, e a presença do nosso colega aqui da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, professor Luciano Andreato Carvalho da Costa, né? E coordenador desse programa. Então, vamos dar início a esse exame de qualificação, tá? E eu dou a palavra, então, ao Luciano, meu orientando, para que ele possa fazer as palavras iniciais e depois começamos os trabalhos. Luciano. Obrigado, professora Tânia. Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à banca examinadora desse projeto, em especial o professor Dr. Vanderlei Moura Rezende, pela disponibilidade e interesse em propor considerações que guiarão a confecção final desse trabalho. E também ao professor Dr. Luciano Andreato Carvalho da Costa, cujas observações serão igualmente imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto. Também gostaria de agradecer à minha orientadora, professora doutora Tânia Cabral, por ser minha grande guia responsável direto pela missão que se cumpre até o momento. Sem mais, estou à disposição para os questionamentos e considerações dos componentes dessa banca. Obrigado. Muito bem. Então, por praxe, a gente ouve de início o professor Vanderlei, né, que é o membro externo à nossa instituição. E depois, então, passamos para o professor Luciano. Bom, isso é de praxe. Agora, se vocês quiserem propor uma outra configuração para esse exame, né, sintam-se à vontade, Vanderlei e Luciano, por conta que vocês me conhecem, sabem muito bem que eu gosto bastante de conversações, de trocas de ideias, né? Sabemos, eu e Luciano me orientando, né, que temos muito trabalho pela frente nesse projeto, né? Ele está com bastante ainda pontos a serem fortalecidos, naturalmente, né? Então, fiquem à vontade, tá, de proporem a dinâmica que vocês considerarem melhor. Se vocês quiserem fazer perguntas ao Luciano, me orientando, a gente tem que dizer Luciano me orientando, porque temos 2 Lucianos aqui, né? Fiquem à vontade também, o Luciano responderá. O que ele souber responder, o que não souber, ele anotará, né? Para que possa ser, então, aprofundado a posteriori. Bom? Bom, né, por mim, tanto faz. Eu acho que eu posso até começar e o Luciano, à medida que sinta-se à vontade também de interferir, de complementar. E como disse Tânia, né, eu acho que a minha conduta aqui não vai ser nada tão formal assim, né, mas uma conversa mesmo, uma discussão em termos de ideias, né, porque, como Tânia falou, o projeto tá no início, né, você tem uma caminhada, né, mas eu acho que a gente tem alguns pontos, né, quer dizer, para pensar, refletir, né, para ver como, né, principalmente quais vão ser, né, as suas escolhas, né, quer dizer, porque eu acho que tem algumas aberturas ainda, né, e isso precisam ser definidos, né, quer dizer, eu primeiro queria agradecer o convite, né, da Tânia, do Luciano, né, quer dizer, é um prazer rever essa amiga aí de longa data, quer dizer, matar essa saudade aí, quer dizer, me faz muito bem, me faz muito bem. Então, Luciano, eu olhei o projeto. Bom, primeiro, eu acho que o tema é extremamente relevante, não só pelo assunto, né, mas também para pesquisa, quer dizer, para pesquisa em educação matemática, mas também para a sala de aula, né? A gente carece muito de trabalhos nessa perspectiva, né? Quer dizer, o ensino, né, de funções, né, como você fala lá no seu trabalho, né? Quer dizer, o saudoso Klein, de séculos atrás, quer dizer, de certa forma já, né, queria fazer uma mudança, né, dentro da educação matemática, trazer o ensino de funções como um eixo central lá para o ensino secundário, até por conta, né, do próprio ensino de cálculo na universidade, né, mas não só por isso, né, e a gente vê que, na minha avaliação até hoje, né,
ele deve estar se revirando lá no túmulo, porque isso não foi feito, né? Porque, né, você tem né, realmente começa a fazer parte, né? Mas ainda de um ponto de vista e uma perspectiva muito mais algébrica, né, do que propriamente analítica, ou como você está falando aí, né, dessa questão do, né, pensamento funcional. Aliás, esse é o primeiro ponto que eu acho que você podia aprofundar um pouco mais, né? Quer dizer, em termos de, quando você fala pensamento funcional, eu vejo que você citou, inclusive, 2 autores, né? Mas, ao mesmo tempo, você fala em raciocínio covariacional. E a minha pergunta, inicialmente, até para você pesquisar e aprofundar isso, qual é a relação que existe entre essas coisas? Porque você cita, inclusive, a Gilda Pales, num determinado momento, que ela fala, olha, tem pessoas que trabalham com ensino de funções, né? Existem estudos que vêm destacando a importância de se resgatar, né, esse raciocínio covariacional, né? E nem tudo que se faz ou que se pensa em termos de pensamento funcional é exatamente isso, né? Então, acho que uma coisa que poderia, né, era você, quando você fala lá sobre o capítulo que você vai falar sobre pensamento, né, funcional, eu acho que poderia investir nisso. Tem uma tese que eu já até baixei ela, eu participei da banca dela, né, do Fábio Orfali, da USP, e que o tema central é esse, né, sobre a questão do raciocínio covariacional, né? E é um trabalho bem interessante, né? Quer dizer, vem lá da nossa casa, né? No doutorado, a USP, né? Quer dizer, e é um trabalho bem interessante, bem interessante. Eu acho que valeria a pena você ler até para, né, levantar esses aspectos. Então, esse é um ponto, né? Que eu acho que você poderia aprofundar um pouco mais. Com relação, né, ao título e ao resumo, né, eu senti que falta. Eu sei que está no início, ainda precisa dialogar um pouco, né, o próprio projeto, mas no título, por exemplo, do projeto você coloca simuladores com objeto educacional associado a uma prática pedagógica na educação matemática, né? Aí, né, eu fico imaginando assim, quem lê esse trabalho, o título, né, quer dizer, pensa no conceito de função, né? É sobre o conceito de função, é sobre o raciocínio covariacional, quer dizer. E aí, quando eu vou para o resumo, né, e mais à frente, quando você coloca, né, a pergunta que foi norteadora, né, você diz que, né, a pergunta seria, né, como elaborar um produto educacional que inclua um simulador tátil para o ensino de funções, né? Eu falei, bom, essa é e continua sendo a pergunta do seu trabalho. Essa é uma questão que eu me faço. Porque, por exemplo, nas atividades que você propõe, né, tem 2 delas que trabalham, né, quer dizer, com esse simulador tátil, né, quer dizer, as demais, quer dizer, talvez, não, quando você fala mais à frente em simuladores multissensoriais, eu acho que é mais apropriado, né? Porque, de alguma forma, você expande isso. Eu até cheguei a me perguntar se seria, né, seria do teu interesse, né, trabalhar com, né, com pesquisas relacionadas à educação especial, a pessoas que, né, que tem alguma deficiência visual, coisas desse tipo, que aí tem trabalhos interessantes, né, com a Cláudia Segadas, a Paula, do Instituto Benjamin Constant, né, que trabalha com, por exemplo, com ensino de funções usando, né, materiais, né, quer dizer, onde a percepção tátil, né, quer dizer, é mais explorada, até por conta da necessidade, né. Mas eu fiquei na dúvida, será que é realmente isso? Porque mesmo a atividade, né, quer dizer, você, né, fez uma, né, você tem o produto, né, quer dizer, o material em si, o objeto, né, quer dizer, mas a atividade é a partir de uma simulação, né?
Então, isso é uma coisa que eu fiquei logo no iniciozinho, né, quando você tem. Bom, adorei aquele mapa conceitual, acho que isso ajuda muito a gente a visualizar a tua história, o teu, né? Mas eu acho que você ainda vai, né, na evolução do trabalho, mexer em algumas coisas aqui. Eu vi o pensamento funcional, mas eu não vi o, né, o raciocínio covariacional aqui, né, com destaque, e eu acho que a gente, no caso aqui, teria que apontar mais para, né, para algumas ideias, né? Eu agora vou, para não me perder muito, eu vou, né, ponto a ponto, né, quer dizer, falando de algo, né, de alguns elementos, né? Bom, então, eu acho que uma coisa que você deve precisar, assim, no desenvolver do seu trabalho, né, mais é o objetivo da sua pesquisa, né? Tem muitas interrogações ali, algumas escolhas que, né, vão ter que ser feitas. Por exemplo, eu só fui perceber no seu texto que você ia aplicar esse material mais lá no final do texto, né? Que você fala que vai aplicar esse material, né? Quer dizer, lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, né? E aí, quando eu olhei as atividades, né, em si, me pareceu que o foco vai ser função afim. É isso mesmo? É a função afim, né? Então, eu acho que, né, já existe aí uma delimitação do seu trabalho, né? Quer dizer, em termos de nada contra, a função afim é a grande régua, né, para a gente trabalhar com o conceito de diferenciabilidade, né? Quer dizer, mas isso, por exemplo, pode limitar, né, porque como a função afim, de certa forma, ela é o padrão, né? Então, para você poder discutir essa questão, né, do como varia, né, ou seja, a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. Então, ela agrega muito pouco. Ela não estimula você a pensar, né, né, o aluno, tudo, que existem outras formas de variação, porque nesse caso aqui você tem, não, meio que quase que uma identificação, né, da variação instantânea, né, da taxa de variação instantânea com a taxa de variação média, né? Mas, e aí eu até tinha me perguntado isso até para poder te sugerir outros objetos, né, quer dizer, de aprendizagem. Então, tem um em particular que eu, né, sugiro, que é Como A Depende de B, que é bem bacana, né, lá do CDME, né, que é um jogo, mas é um jogo online, né? Quer dizer, e você pode acessar, só que ali não tem só função, né, afim, existem outros modelos, né? Quer dizer, e até para que o aluno possa perceber, né? Tem uma frase que, né, que eu aprendi muito com essa nossa amiga que está aí, quer dizer, no trabalho dela, né? Quer dizer, quando ela fez a pesquisa dela, a dissertação em 98, né, Tânia, que a dificuldade que os alunos tinham de enxergar a função, né? E eu penso que essa é a maior dificuldade, né? Eu acho que, né, aliás, eu digo isso, inclusive, na minha tese de doutorado, o conceito de função, antes mesmo, né, do conceito de derivada, né, quer dizer, é aquele que procura estabelecer como é que uma variável, né, se comporta em relação a outra, né, como é que uma grandeza varia em relação a outra, entendeu? E aí eu deixo também vou levantar um ponto aqui, que depois eu vou retornar mais à frente, né? Você citou o Caraça, muito bem, eu adorei, né? E o Caraça, ele fala né, que existem dois elementos centrais no núcleo semântico do conceito de função: a ideia de interdependência e a ideia de fluência, né? Então, bom, saber que uma coisa depende da outra é uma coisa importante, né? Mas saber como depende, né? E como, né? E aí o como está associado, né, a também uma avaliação quantitativa, né? E não só qualitativa, né? Então, por exemplo, a função quadrática, né? Quer dizer, a função afim, né? Quer dizer, elas são da mesma família,
né, de funções reais, né? Mas ela tem comportamentos variacionais diferentes, né? Então, e aí, para saber como é que eu vou entrar nessa discussão dessa covariação, né? Como é que isso está variando aqui, o que está variando aqui, entendeu? Por isso que eu acho que quando a gente fala função afim, né, a gente está escolhendo só ela. Tudo bem, pode ser, mas tem que ter, né, tem que deixar isso claro no texto, né? E eu diria até que ter consciência de uma certa limitação, né, em explorar o próprio tema, né? Porque a gente está trabalhando, né, com uma família de funções que é importante, né? Caberia, inclusive, você destacar isso no seu trabalho, né? Quer dizer, mas isso pode se limitar um pouco na hora de você aprofundar ou fazer discussões, né, nesse campo da fluência, né, no sentido da variação, né? Se me permite, claro, Vanderlei, falar à vontade. um comentário sobre essa questão, porque eu adoro, né, quando fala da questão da função afim, que é onde normalmente os professores no ensino básico consideram como sendo a mais fácil, em termos da sua representação gráfica, por se tratar de uma reta, mas é uma das mais complicadas quando nós trabalhamos no cálculo diferencial integral. No cálculo 1, quando a gente vai trabalhar todo aquele aspecto da derivada, né, como coeficiente angular de reta tangente a uma curva num ponto, né, a gente percebe ali como é complicado, né, trabalhar com esse conceito, né? Então, é um engano achar, né, que as funções afins são as mais fáceis, né, de se trabalhar no ensino básico. É só esse... Eu adoro conversar sobre isso, desculpe. Não, está perfeito. Ela, inclusive, como eu falei, ela é a mais importante mesmo, porque ela é a régua, né? Eu lembro de uma atividade que o Baldino tinha no livrinho dele, daquele fininho, depois que virou o livro lá da Santa Úrsula, né? E, na verdade, das oficinas, das aulas que... Na verdade, eram aulas mesmo que ele dava lá na turma de farmácia, eu trabalhei com ele como monitor, e onde a gente ia, não era com computador, não, era papel quadriculado mesmo, papel, e com régua para traçar reta tangente, né? Ou seja, aproximar uma curva localmente, achar a inclinação da reta para determinar a derivada, né? Por meio daquele cálculo, né? Empírico com um material concreto, né? Mas no fundo era isso. Para mim, a coisa mais legítima que diz que olha, a função afim é a régua, né? Tudo que você quer para na hora de calcular a derivada, né, é encontrar uma função afim que localmente aproxima aquela função, né? Ela tem seu valor, tem sua importância. Por isso é que eu acho que você tem que saber valorizar ela, né? Se você for trabalhar, se a sua opção for só trabalhar com a função afim, porque quando eu vejo a lista de atividades, eu vejo que o foco, né, é a função afim, né? Quer dizer, agora, poderia enriquecer, vou dar algumas sugestões de outro. Esse, como A depende de B, né, tem outras funções que aparecem ali, a função módulo também, tem a função, né, a função quadrática, né, quer dizer, então, f de x igual a x ao quadrado, que no caso é, né, para ver o que né, como que seria o comportamento, né, o aluno tentar arriscar, né, enxergar a função. A diferença é que, né, isso é uma outra coisa, né? Eu vou citar esse objeto que eu estou citando para você, como B depende de A, ele tem uma coisa interessante, porque ele trabalha com, né, representações de funções por meio de eixos paralelos. Então, você marca na mesma reta o B e o A. São dois balãozinhos, né? E aí, quando você gira o A, e o B vai se movimentando. Mas, na verdade, né, é como se eu estivesse fazendo, né, olha, a imagem está nesse eixo, domino esse eixo aqui, que são paralelos, mas você, quando faz a superposição, você vê o movimento, né? Então, é aquela ideia de você trabalhar como transformação. Você também faz isso, aquele simulador que você apresentou numa das atividades, que achei fantástico aquele material, muito bom mesmo, né? Também dá aquela... né, trabalha com aquela alegoria de função como uma máquina, né? Entra um valor e sai um outro valor, né? Quer dizer, e além do que tem a possibilidade de fazer uma conexão com a tabela e também com o registro gráfico, né? Que é fantástico, né? É um material muito bacana, né? Esse trabalho com a ideia de representação. Lá, eles também... né, só que o gráfico ali,
é o convencional, é o tradicional, que é, né, um sistema de eixos, né, que são ortogonais, né? E nesse como B depende de A, em um outro texto que eu vou citar aqui para você, né, eles trabalham com essa, né, com essa representação utilizando eixos paralelos, que é bem interessante, né? E aí dá a ideia de movimento, né, de o que está acontecendo, né, quer dizer, porque, né, transformação, né? Bom, o trabalho do Fábio é a conciliação das ideias do cálculo com o currículo da educação básica, o raciocínio covariacional. Quer dizer, fala na perspectiva do ensino de cálculo, mas vai olhar lá para a educação básica, né? E aí ele tem né, é uma tese de doutorado de 2017. Eu vou passar para você essas referências, tá? Você fica à vontade para você anotar. Bom, quando você falou da questão né, do simulador tátil, né, a primeira coisa que me veio à cabeça assim, foi, eu falei, bom, qual é a teoria, né, que você... Né, e eu fico assim, né, bom, tem um grupo de pessoas que trabalham, né, com, né, a teoria da cognição corporificada, né, quer dizer, né, do Lakoff e Nunes. Quer dizer, eu, por exemplo, se eu me observar, você vê que eu faço muito gestual, né, eu falo muito com as mãos, né? E o professor de cálculo também, né? O professor de cálculo fala que assim, não, tão pequeno quanto você queira, a função cresce, aí você vai, né? O corpo fala, né? O corpo fala, né? E tem um grupo de pessoas que trabalham um pouco com isso, né? Com essa linguagem não verbal, né? Quer dizer, e que muitas vezes está presente, né? Quer dizer, e tem um trabalho, né, da Maria Lúcia, né, que foi também uma tese de doutorado, né? O trabalho dela é sobre continuidade, né? Mas continuidade de funções reais, né? Mas ela, bom, primeiro, ela tem alguns elementos ali que eu achei interessante, que poderiam auxiliar, né? Bom, primeiro ela trabalha com uma plataforma virtual, né? Quer dizer, que é o VMT, que foi desenvolvida pelo Arthur Power, né? Quer dizer, uma coisa que você pode disponibilizar na rede, e os alunos têm acesso e tem vários recursos, coisas bem interessantes, né? E o Arthur está por aqui, né? Não é tão difícil, de repente, de ver como é que isso se encontra, né? Outra coisa, né? Desenvolve um pouco essa teoria, ela usa como referencial, né? Como referência básica, né? Essa teoria da cognição corporificada, né? E cita alguns artigos, inclusive o artigo-chave lá, né? Do Lakoff e Nunes, né? Quer dizer, né? E o material que eles produzem, né, que é utilizado, né, quer dizer, as atividades que são produzidas utilizam o GeoGebra, né, e nessa perspectiva com eixos paralelos, né, quer dizer, então vão discutir a questão da continuidade de funções e vão tentar enxergar as funções, né, primeiro enxergar e verificar se a função é contínua ou não, né, mas naquela, né, com essa mesma representação por meio de eixos paralelos, né, quer dizer, então você tem um ponto que se desloca aqui, que vai provocar uma reação nesse outro eixo aqui, né? E aí, por essa observação, é que vai se discutir, bom, primeiro, tentar enxergar a função, né? Ou mesmo, sem enxergar a função, discutir se tem algum ponto de continuidade, um ponto onde a função dá um salto, ou uma coisa, né, similar. Então, é um trabalho bem interessante, né? Ver como é que foi o registro, né? Quer dizer, e ver, por exemplo, né, como é que seria a função afim, né? A representação da função afim, uma representação gráfica da função afim, quando os eixos são paralelos, né? Isso é uma coisa, né, bem legal. Bom, na página 10 você apresenta o objetivo, mas ali você já faz uma ampliação, né? Você fala de materiais didáticos multissensoriais, né? Mas onde vai
né, passa a inclusão desse simulador, né, tátil, né? Ainda nessa linha, né, dessa questão de material didático, né, tem né, você citou a Gilda, né, quer dizer, a Gilda Palles, quer dizer, e eu lembro que uma vez ela pediu para a gente, lá da UF, quer dizer, primeiro ela fez contato com o Humberto Bortolossi, né, quer dizer, mas a gente tinha uma equipe onde a gente desenvolveu, a pedido dela, né, algumas atividades, né, e a gente chamou aquilo de projeto ótimo, né, que são alguns objetos de aprendizagem para trabalhar com otimização. Aqueles probleminhas clássicos do cálculo, né, dentre os retângulos inscritos num círculo, qual é aquele que tem área máxima, e aí você faz um desenhozinho, e aí esse ambiente ele também faz, né, o registro, né, do gráfico, e também foi colocado dentro dele um estilo assim de jogo, porque o aluno tenta, né, são várias tentativas que ele tem, e aí ele consegue uma quantidade de pontos, né? Se ele acerta de primeiro, ele ganha mais pontos, mas se ele já tem, né? E tem dicas, né? Até que no final é dada a solução, né, do problema. Então também tem né? E é uma coisa bem legal. E eu orientei um trabalho, depois eu posso te passar, né, uma dissertação lá no Profmat, e onde a gente discutiu bem essa questão né, mas trabalhando, né, situações geométricas. A gente usava o GeoGebra, né? A gente construiu o Atlas com GeoGebra, né? E até foi motivado um pouco em função de um artigo do Arcádio, não sei se Tânia conhece, lembra, da geometria elástica, né? Que ele falava né? Só que lá ele fazia com elástico mesmo, né? E a gente fez com GeoGebra, esse esticar, essas coisas todas. E a ideia era, né? Tinha uma figura que, né, aumentava de área e tudo, e já era determinar a área em função daquela grandeza que estava sendo destacada, né? E a gente aplicou isso, né, em escolas, em alunos com ensino médio, inclusive também em cursos de formação de professores, né? E levamos, inclusive, se você cita aí uma oficina que a gente fez no Enem, quer dizer, na verdade, um minicurso, né? A gente usou também essas atividades nesse minicurso, né? E isso é bem bacana. Olha como é que muito bom professor escorrega, né? Aquele problema clássico do ensino de cálculo, da cruz simétrica, né? Que a gente fala aqui do transformador, né? Quer dizer, tem aquele núcleo de ferro e tem aquela cruz simétrica onde você quase enrola a bobina, né? Quer dizer, determinar o domínio daquela função, né? Eu diria que, né, assim, os professores conseguem encontrar a expressão analítica, mas escorregam na hora de determinar o domínio da função, porque eles se baseiam tão somente na restrição algébrica da expressão que aparece na hora que modela o problema. Mas esquece de interpretar o significado, né, daquela variável que está ali no problema. Então, ou seja, é uma modelagem pela metade, né? Modela no início, abandona ela e depois faz, né? Então, tem umas coisas ali bem interessantes, alguns resultados que você depois pode contrapor, né, com aquilo que você vai encontrar, né, na hora que você aplicar lá aos alunos. Deixa eu ver mais à frente. Assim, agora, quando você vai falar lá né, você fala ensino, aprendizagem, reflexões acerca de uma abordagem metodológica, né, você usa lá né, o Vygotsky, né, quer dizer, de seus colaboradores, né, para as questões relacionadas né, à aprendizagem, né, e lá no final você, né, usando lá o Moreira, você cita, né, o Ausubel, né, quer dizer, falando sobre a aprendizagem significativa. Eu acho que você podia valorizar um pouquinho mais o Ausubel, né, inclusive no campo que é o dele mesmo, que seria o depois, né, no item 3.2, né, fazer mais né,
trazer mais elementos da teoria dele, né? Quer dizer, porque aqui foi uma citação do Moreira, né? E mais naquele primeiro tópico ali, né? No 3.1, né? E eu acho que ali no 3.2 ele ficaria mais à vontade, inclusive, né? Uma outra coisa que na página, né, com relação ao objeto de aprendizagem, né? Você traz né, uma definição, né, que é do Instituto, né, de Engenharia, né, Elétrica e Eletrônica, né, quer dizer, e que diz assim, né, qualquer entidade, né, digital ou não, que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado pela tecnologia. Assim, um objeto, aí você conclui, assim um objeto, né, de aprendizado está inserido como uma tecnologia de informação e comunicação. Eu diria ou não também, né? Porque quando você coloca qualquer entidade, né, na definição, digital ou não, né, o que seria, né, um objeto de aprendizagem? Né? Os jogos, o material concreto, né, né, o fraxoma, né, que são objetos de aprendizagem. Né? Então, eu acho que né, a filosofia do Caetano Veloso funciona aqui também na sua conclusão, né? Ou não, porque tem o ou não na definição, né? E aí, nesse ponto, você usa os PCNs para justificar o uso do recurso tecnológico. Né? Aí me vem um estalo. Né? E o que diz os PCNs sobre essa questão do pensamento funcional? Né? E a BNCC? Não é que a gente tenha que fazer propaganda da BNCC, né? Eu acho que é bem polêmica, tem muita discussão em cima dela, mas eu vejo, por exemplo, que, né, está muito em moda essa discussão do pensamento computacional. Né? Quer dizer, e aí? Não entra pensamento funcional? Ou se não está, e por que a gente não deveria estar? Então, eu acho que deveria trazer essa discussão, né, também, né, não só usar, no caso, o PCN para justificar o uso do recurso, né, mas também para fazer uma discussão né, desse ponto importante que você está trazendo aí, que é do pensamento funcional né, e do raciocínio covariacional. Bom, uma pergunta que eu fiz, você me respondeu. O objetivo seria, né, a função afim. Né? A ideia, quer dizer, eu acho que, né, os sujeitos da pesquisa também, para mim, não ficou claro. Assim, são alunos do ensino médio, né, uma escola pública. Assim, professor Rezende, a verdade, o primeiro projeto, ele foi intencionado à aplicação em alunos do primeiro ano do ensino médio. Em consequência do momento que a gente está vivendo, esse momento pandêmico, não existe a possibilidade nem de eu disponibilizar um recurso tátil para os alunos, pois eu estaria infringindo uma das normas, né, de contingência, que é a troca de materiais entre alunos. Então, no primeiro momento, antes da pandemia, a gente propôs o projeto dessa maneira. Agora, o projeto ele tomou um outro rumo em consequência disso. Então, ele não será aplicado, e sim, ele terá uma outra maneira da gente validar ele. Que daí seria por meio, acho que na metodologia lá, eu tentei deixar claro que daí a gente vai fazer por meio de alguma comparação de outros trabalhos que tenham o mesmo objetivo, que utilizem recursos táteis, visuais, enfim, para o ensino da função. Tá. Então, aquela parte que tem um momento que você diz que vai ser desenvolvido, de certa forma, isso foi abortado dentro do projeto, né, por conta da circunstância, né? Deixa eu só fazer um... Aí cabe a orientadora, né? Assim, santo de casa não faz milagre, não tem jeito, né? Eu tinha dito para o Luciano, né, o meu orientando, que a gente tinha conversado sobre essa questão e que ele retirasse toda e qualquer referência, né, a uma possibilidade, nesse momento,
né? Não quer dizer que no futuro não possa acontecer, a gente espera que essa pandemia seja controlada, né? Mas que num momento próximo a gente possa colocar esses materiais todos funcionando em sala de aula, né? Porque a gente tem um problema sério, né, em termos de contato dos alunos com materiais e troca desses materiais, né? E mesmo o agrupamento que é necessário para se trabalhar, tanto que inicialmente no texto até tinha uma parte que não deve mais constar, a menos que seja como, do meu ponto de vista, como uma indicação, que é a utilização da estrutura de pequenos grupos na sala de aula. Mas como fazer isso agora? Então, esse foi um grande problema, foi um dilema que nós vivemos, e eu tinha dito para o Luciano, você não pode mais colocar absolutamente nada de uma perspectiva nesse momento de desenvolvimento na sala de aula, né? Por conta de todas as condições que a gente coloca sobre, né, a aplicação do material, né? Luciano, né? Não, para mim, na verdade, é como eu disse logo no início, eu só percebi essa coisa de ser aplicado, né, no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, lá no final. De repente faltou, né, tirar aquela partezinha lá no final, né, mas eu vi que você estava querendo confrontar com os outros materiais. Até quando eu pensei que fosse a questão da função afim, né, tivesse relação com a escolha, né, do ano de escolaridade onde se aplicar o material, né? Quer dizer, porque o primeiro ano, né, se você mais para frente você poderia ampliar esse universo de funções, né? Mas tudo bem. Então, né? Bom, mas ainda assim, em relação a, bom, então essa questão do material tátil, da simulação tátil, né, já meio que é uma coisa para repensar, para reavaliar. Oi, Lê, pode falar, Luciana. Eu só uma dúvida que eu fiquei, eu não sei se de repente essa questão da aplicação não estava escrito na parte da sequência didática, que é onde é a proposta, né? Onde a proposta da sequência didática ela é feita para o ensino médio, primeiro ano, né? Sim, mas sim. Dentro da sequência didática, eu acredito que seja, daí eu quis apresentar a sequência didática, tipo, o público em qual a gente gostaria de ter aplicado, né? Então, ela tem uma sequência com um público, com o objetivo de um público. Eu acho que foi nesse sentido que eu coloquei em aplicar. É porque quando você fala, por exemplo, que assim, né, lá no item 5.4, né, na página 32, quando você fala de avaliação, você diz, olha, assim a avaliação dos alunos será contínua, por meio de análise de desenvolvimento, da participação e da ciência dos alunos em cada atividade sugerida, dá a ideia de que você vai aplicar. Né? Quando você fala lá da avaliação, né, eu tive o entendimento que você ia aplicar. Tudo bem, essa sequência, né, foi desenvolvida com esse fim. E lá na frente, quer dizer, você diz na questão da avaliação, né? Então ficou, se bem que o que você disse agora, um pouco antes, né, estava lá no início do texto, que você ia contrapor com os outros, né, os outros trabalhos já existentes, né? E daí é que eu fiquei na dúvida, quando falou, só faz referência ao final, eu falei, então vai aplicar em sala de aula? E se a escolha do tema, função afim, foi por conta da escolha do público-alvo, né? Quer dizer, essa era uma ideia. Até porque, de certa forma, eu acho que você, né, poderia ampliar essa discussão ou enriquecer mais a questão de propostas de atividade sobre esse ponto, né, do raciocínio covariacional, se você ampliasse um pouco esse universo de funções, né? Bom, então, mas mesmo assim, eu vou colocar para você um pouco, né, eu fui olhando as suas atividades, né, e a atividade, por exemplo, da sensação térmica, né, para mim não ficou assim muito claro se você, porque como eu falei, tem essa questão da interdependência e da fluência, tem essa questão não, depende disso, depende daquilo, mas depende como. Quer dizer, é para aprofundar essa discussão, ou seja, no texto tem elementos de modo que você possa, né, fazer uma modelagem do problema e dizer, olha, a função é essa, e os parâmetros são esses, e as grandezas são essas. Quer-se chegar a uma expressão, né, para essa função,
ou é uma coisa mais qualitativa, olha, depende disso, depende daquilo, mas você ainda não tem uma visualização da função. Como é que era a ideia dessa atividade? Isso, professor Rezende. A intenção não é fazer uma modelagem sobre a relação entre a temperatura e a sensação térmica, mas sim eles compreender que existe algo que está influenciando nessas duas variáveis. Então, o vento, né, a umidade influencia na sensação térmica. Então, para eles terem o entendimento que no cotidiano deles existem relações que modificam certas ações. Essa é a intenção. Não modelar matematicamente isso, mas sim eles compreenderem pela vivência que existem essas relações. Se aumentar, por exemplo, se colocariam questões do tipo, se aumenta a umidade, diminui isso, questões relacionadas nesse nível aí, né? Isso. Tá. Isso era uma coisa que acho que para cada atividade, né, talvez fosse interessante colocar, né, qual é o objetivo, né, uma espécie de resposta esperada, né, o que você quer com aquilo, né, né, porque eu fiquei imaginando, será que com esses dados eu vi lá eu entrei no link que você passou ali para ver se realmente o que poderia ser feito com aqueles dados que está ali, né? O jogo da Batalha Naval, você sabe que tem até online, né? O aluno pode jogar até com o celular, né? Que é bem legal. Depois eu tenho um link aqui, eu te passo, né? Na questão lá do simulador tátil, que aí eu não sei como é que está o destino dele, mas, né, tem um registro, a figura 5, né, que aparece, né, por exemplo, o registro em forma de escada, mas toda cheia, né? Na verdade, são só os pontinhos em cima, né? São só, né, vamos dizer assim, a plataforma de cada degrau desse aí, né? Quer dizer, a figura correta está na atividade seguinte, né? Quer dizer, está pintadinho lá de preto, né? Com destaque, né? Na verdade, a intenção dessas duas atividades diferencia por isso. Em relação à primeira atividade, onde estão pintadas, todos os pontos vão estar referenciando uma quantidade daquela posição, né? Por exemplo, na figura, no 1, ele tem 2 pontinhos que está relacionando, então, a quantidade 1 com a quantidade 2, a quantidade 3 com a quantidade 4. Nessa primeira atividade, para eles conseguirem ver essa relação. A imagem vai ser dada pela contagem do... Isso, na hora de deslizar o dedo. E daí, referenciando... Não tinha percebido isso. Referenciando a quantidade daí, né, de um com a relação com o outro. E daí, na outra atividade, sim, daí não representando somente como um ponto, mas dentro daquele plano. Como uma posição entre uma isso. Posição da... Isso. Não tinha percebido isso. Deixa eu fazer uma colocação para o Luciano. Veja como é importante essa questão que o professor Vanderlei colocou, e você teve que responder. Isso vai ter que você integrar, de algum modo, na atividade, para que o professor possa ter uma clareza sobre o propósito da aplicação da atividade, tá? E a ideia é uma replicabilidade, né, desses materiais, enfim, né? Então, a questão da resposta esperada, da conduta esperada, né? O que você, né, espera como atitude, né, com aquela atividade, né? Bom, com relação, né, ao objeto lá, o construtor de funções, achei bem legal, né? Vou te dar aqui alguns links, né, algumas sugestões de atividades, né, mas como eu te falei, vai ter que fazer um filtro, porque elas não trabalham só com função afim, ou você pode ampliar também o seu universo de funções, já que você não vai estar preso lá o primeiro ano de ensino médio. Bom, o que eu tinha, né, para falar, né, era basicamente isso. Acho que até que eu falei demais, né, mas, né, com relação... Eu já tinha algumas sugestões com relação à metodologia de pesquisa, em termos de se você fosse aplicar o material, mas já que não vai, né, aplicar o material, né, então acho que não há necessidade de comentário, né, e eu acho que,
né, você precisa, né, mais delimitar exatamente, né, qual é o seu objeto de pesquisa, né? Quer dizer, deixar um objetivo de uma forma mais explícita, mais clara, né? Quer dizer, fazer como o Tânia sugeriu, limpar um pouco esses ruídos que às vezes aparecem, a gente vai aplicar, não vai, né? E um ponto que eu acho que você poderia, né, trazer aí para o seu trabalho é exatamente essa discussão, aprofundar essa discussão do pensamento funcional, o raciocínio colaboracional, né? E trazer isso, né, à luz das orientações curriculares e tudo, né? E acho que seria uma contribuição bem legal, tá? Mas só tenho aí a agradecer o convite, o prazer de ler o seu trabalho, né? E espero, né, mais à frente, né, ver ele já no estágio, né, já pronto, ok? Obrigado, Tânia, obrigado, Luciana. Vanderlei, muito obrigada pelas suas considerações, tá? Elas são valiosíssimas no sentido da gente poder dar encaminhamento, né, a esse projeto para uma finalização. E a gente conta com você na banca final, obviamente, né? Isso é natural, né? Os membros da qualificação são os mesmos membros de banca para a finalização de todo esse processo, né? Bom, vamos lá, professor Luciano Andreatta Carvalho da Costa. Toda a palavra toda sua. Queria agradecer, então, a Tânia e ao Luciano pelo convite aí para participar da banca, né? Também agradecer ao professor Vanderlei pela contribuição toda, também aí como coordenador do programa, né? A presença, assim, de colegas aí reconhecidos aí, especialmente de outras querências aí, é muito importante para nós, né? Para enriquecer nosso curso, né? Então, bom, já foram faladas muitas questões aí importantes aí que o professor Vanderlei coloca, né? E, assim, eu queria começar, assim, do ponto de vista mais geral do trabalho, né? Uma visão um pouco mais geral, primeiro, do trabalho, né? Me parece, assim, isso é muito comum nos trabalhos de mestrado, né? A pessoa querer resolver um monte de coisa complexa ao mesmo tempo, né? Às vezes até não se dando conta que cada frente que está se abrindo é uma frente complexa, né? Então, a questão do pensamento funcional, né, me parece que é a mais importante, e essa a gente não pode abrir mão, né? Do ponto de vista do trabalho, eu acho que essa é a grande contribuição do trabalho do Luciano, né? Por mais que esse assunto já esteja se falando há bastante tempo, é um assunto que continua, né? Presente nas pesquisas acadêmicas da área, né? Então, eu acho que isso aí não dá para abrir mão, né? Agora, quando tu começa a abrir outras frentes, como, por exemplo, softwares ou dispositivos táteis, né? Ou objetos de aprendizagem, ou pensamento computacional, aí começa a complicar, entende, eu acho. Eu acho que daí tu começa a abrir muitas frentes, assim, que fica difícil de dar conta num trabalho de mestrado. Então, tu fala no Vygotsky, por exemplo, né? Mas tu traz uma aderência maior com o próprio Ausubel, né? Como o Vanderlei muito bem colocou, né? Então, daqui a pouco, será que vale a pena? Será que precisa do Vygotsky, né? Se tu não fez muito recorte, muita relação do Vygotsky com... pelo menos eu não identifiquei, pode ser que tenha aí uma relação que não ficou muito clara, né? Mas daqui a pouco o Ausubel dá conta disso aí, né? Com o Moreira e tudo, né? A gente trabalhou, Vanderlei, muito com a questão dos mapas conceituais, do Moreira, nos seminários do programa, né? Então, os alunos pegaram muito esse olhar epistemológico, né? Do Ausubel e do Moreira. Então, eu acho... Por isso o registro dele lá no mapa, né? Exatamente. Legal. Então, daqui a pouco fica bem resolvido, né? Essa questão, né, Tânia? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu achei ótimo, Luciano, essa observação, pelo seguinte, porque o Vygotsky ele estava preparado para uma questão de atuação na sala de aula, né? Porque ele ia dar uma sustentação para a discussão grupal, né? Talvez isso ele possa colocar rapidamente, né, com relação a quando apresentar o
produto educacional, porque a gente está percebendo que nos repositórios, né, o que existe são as dissertações ou teses, né, e junto o produto educacional, mas não é simplesmente um conjunto de atividades. Você tem toda uma discussão ali em torno dos produtos educacionais. Então, eu acho perfeita essa sua observação, Luciano, no sentido da gente diminuir o foco no Vygotsky, porque ele talvez possa entrar quando apresentar o produto educacional para o repositório, né, e engrandecer mais o trabalho aí do Ausubel, né? E, infelizmente, a gente tem o Ausubel via Moreira, né? Não que Moreira não seja um bom leitor, ao contrário, eu considero Moreira um excelente leitor do Ausubel. O problema é o acesso aos textos originais do Ausubel, que são caríssimos. Assim, os textos dele estão na base de 800, 900 reais quando a gente vai tentar comprar, né? E usados, hein? E usados os livros. Perfeito, Luciano. Muito bem. Eu acho que fica bem, né? Porque se o Luciano fizer, por exemplo, um trabalho... Lembra desse livro aqui, Tânia? Eu acho que está com o áudio desligado, mas é assim, tem aqui, e aqui tem... Conhece, Vanderlei? Então... Conheço sim, eu tenho ele. Aqui tem tem 2 capítulos ali que falam das funções afins e funções quadráticas. Então, claro, tu vai aprofundar mais do que isso aqui do ponto de vista do pensamento funcional, essa coisa toda que foi falada aqui, que é muito importante. Mas isso aqui ajuda, né, a identificar algumas coisas, fazer algumas relações, né, com os aspectos que tu vai trabalhar do ponto de vista teórico, né. Então, nós não precisamos reinventar a roda, entende? Eu acho que tu fica muito bem servido com o GeoGebra, com o que já foi desenvolvido para o GeoGebra de funções, e com esse olhar, vamos dizer assim, do pensamento funcional, da importância de trabalhar a questão da covariação, essas questões que o Vanderlei trouxe aqui, né? Então, eu acho que aí tu vai bem, né? Com relação ao teu texto, eu fiz algumas observações, tá? Tem algumas questões de concordância, etc., né? Eu vou te mandar o texto que eu fiz observações, assim, por escrito, tá? Eu vou até compartilhar aqui a minha tela com vocês aqui para mostrar o que eu fui apontando, tá? Então, aqui, por exemplo, a questão do simulador tátil, né? Eu acho que isso aqui precisa ser revisto, né? A pergunta inicial, né? Talvez tenha que mudar a pergunta inicial, né? Talvez como contemplar o pensamento funcional num produto educacional voltado para ensino de funções, sei lá, uma coisa assim. Eu acho que tem que tirar o foco de simulador tátil, né? Eu tiraria esse foco, porque o teu foco seria outro, né? Depois, bom, gostei do mapa conceitual, né? Nesse sentido, esse projeto apresenta um produto educacional que consiste em uma sequência didática elaborada. Beleza, acho que está bem fazer uma sequência didática, entende? Inclusive utilizando alguma coisa já pronta do GeoGebra. Se tu fizer uma sequência didática que já use alguma coisa pronta do GeoGebra, pode ser um produto interessante, né, de tu propor, né? Eu não gosto de juízo de valor muito forte, assim, né? Especialmente na justificativa, né? O descaso dos alunos no estudo da matemática, né? Então, tenta não fazer, assim, assertivas muito fortes, né? Especialmente no início. Nas considerações finais, tu até pode, no final lá, falar alguma coisa assim mais a partir de tudo que foi visto no teu trabalho, né? De preferência na dissertação final, né? Agora, na qualificação, nem na qualificação é adequado a gente ser muito... Né, Tânia? Numa ferida, assim, que eu vivo dizendo, adjetivações, juízo de valor, qualificações, isso não cabe no texto. Sim, isso sim. não cabe. A gente quer fazer discussões, né? E as discussões não se dão a partir de juízos de valores. Essa é a questão. Tá? Perfeito.
Bom, aí eu sugeri aqui colocar objetivos gerais e específicos, né, para ficar mais claro o que vai ser feito, né? Tu colocaste aqui um item objetivos, né? Mas talvez objetivo geral e objetivos específicos, né? Até para delimitar, talvez tenha que reformular um pouquinho em função do que a gente está conversando, né? E aí sim deixar claro qual é o objetivo, quais são os objetivos específicos, né? Alguns errinhos de português ali, alguns errinhos de concordância, né? Eu botei em vermelho assim, tá? Ó, que tem um errinho de concordância. Rezende e Edal apresentam, né? É mais de um autor, né? Deixa eu ver. Isso aqui, cuidar também, detalhezinho, né? Tu coloca... A gente está com um problema sério, que a gente vai ter que ver, Luciano, você como coordenador do nosso programa, né? A gente, entre a gente, ver pessoas que os alunos possam acessar para fazer a revisão dos seus trabalhos, porque não foi só no trabalho do Luciano que aconteceu isso. No trabalho da Cássia é a mesma coisa, ou seja, eles não estão encontrando, e eles estão pagando caro, supostamente profissionais, que possam fazer essas correções. Isso está sendo um absurdo. É uma loucura isso. Eu achei que terminou meio de sopetão, assim, sabe? Ele terminou falando da avaliação, né? Como é que será a atividade didática, e de repente não... Eu acho que mesmo sendo uma etapa intermediária, né, da dissertação, a qualificação é uma pausa, né? Eu acho importante fazer um fechamento um fechamento parcial, né, desse trabalho até aqui, vamos chamar assim, né, porque o desejo é que nesse momento tu já tenha a teoria consolidada, o teu referencial teórico consolidado, uma boa ideia do produto e a tua metodologia mais ou menos alinhada, né? Então isso já te dá um fechamento, digamos assim, parcial, né? Mas eu não tenho nenhuma pergunta para ti, Luciano, que coisa, só falei. Como é que tu vê a possibilidade de explorar algo pronto do GeoGebra, vamos chamar assim, né? Fazer uma sequência didática em cima de algo pronto do GeoGebra, levando em conta algo que contemple o pensamento funcional. Como é que tu vê essa possibilidade? Nesse momento... Tá sem áudio. Desculpa. Nesse momento agora, em alterar o produto educacional, ou essa sequência didática que hoje já está elaborada, já está delineada, não sei se poderia acrescentar outras entidades, como o professor Vanderlei vai passar, acredito que ele passe para a professora Tânia me repasse por e-mail, enfim, essas referências que ele passou para mim até então, né? Mas eu poderia, de repente, acrescentar algo, aumentar, mas não, por exemplo, eu não entendi assim, tu sugere modificar a sequência didática, professor Luciano? Ou acrescentar mais atividades que esteja utilizando o GeoGebra nesse processo de desenvolvimento do pensamento funcional? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação ao teu questionamento sobre isso. Não, propor uma sequência didática, baseada em algo pronto do GeoGebra, em alguma... Porque o GeoGebra propõe lá... quando eu digo algo pronto, são aquelas coisas que o GeoGebra faz lá, que daqui a pouco o cara já desenvolveu os parâmetros ali, já botou os parâmetros para mexer nos parâmetros e mexer nas funções, entende? Mas aquilo ali sozinho não é nada, vamos dizer assim, né? Tu precisa desenvolver uma sequência didática para trabalhar determinado conceito, usando aquilo pronto, entende? Do GeoGebra. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer um pouquinho mais para o Luciano orientando, né, o que o professor Luciano está sugerindo. Eu entendi assim, você já existe, né, o GeoGebra com algumas atividades ali, e a ideia é ampliar essas atividades, tornar mais clara e enriquecer para que possa ser usado aquele recurso. E aí entra no sentido do que o professor Vanderlei colocou, que é, bom, o que é que a gente vai fazer? Você vai
dá um relevo maior a essa questão das funções afins, sim, e talvez valha a pena, né, alargar essa questão das funções. É isso que que eu estou entendendo da sugestão, tanto do professor Vanderlei quanto do professor Luciano. Então, é sempre aquela história, né? Quando a gente trabalha com sequências didáticas, né, o que a gente visa, né, inicialmente, é uma constituição de um conjunto de fichas de trabalho que possam orientar as atividades na sala de aula. A gente não pode perder de vista isso. Tá? Não sei se eu esclareci o que o professor Luciano e o professor Vanderlei colocaram. Sim, sim. É o que eu havia entendido mais ou menos. Ampliar aquela sequência didática com outros recursos. Ampliar qual sequência didática, tu diz? A do projeto que está apresentado. Sim. Mais ou menos por aí, é por aí. Tu já apresentasse uma sequência didática aqui? Tem algumas ideias já aqui, né? Onde é que... Ah, tá ali, claro, tá, exatamente. No item 5, né? Tu fala da sensação térmica, de batalha naval, barará, barará. Exato. E depois tu pegou aquelas coisas do FET colorado, explorando aquilo ali, né? Essa foi a ideia. Também utilizei o outro simulador, o tátil, né? Na sequência, em duas partes, em 2 momentos, né? E o PET colorado no último momento ali, como o transformador de funções, né? Muito, muito interessante, muito legal aquele aplicativo. Tá, mas tá preliminar ainda a sequência didática, né? Estão de acordo, né? Porque tu tem que fazer aquelas... Eu não sei, eu uso muito a Zabala, né? Aqueles itens que a Zabala traz em relação à sequência didática, né? Explica direitinho o que são os itens que tem que estar previstos numa sequência didática. Tem uma digamos assim, uma estrutura teórica para constituir uma sequência didática, né? Isso eu senti um pouco de falta ali. Eu acho que tu trouxe algumas ideias para a sequência didática, mas eu acho que ainda falta uma caminhada aí, né? Para ela se estruturar definitivamente, né? Principalmente o aspecto a que o professor Vanderlei se referiu, né? Em termos de você apresentar o professor, né? É uma estrutura, no fundo é isso. Você apresenta ao leitor, no caso, um outro professor, né? Qual é a estrutura daquele conjunto de atividades. Né? O que mais ou menos se espera, não no sentido do que vamos dizer assim, no sentido fechado, né, do que se espera do aluno na sala de aula, mas daquilo que se espera que seja o funcionamento daquele conjunto de atividades. Se vai dar certo ou não, se haverá modificações ou não, isso vai quando for aplicado em sala de aula, obviamente, né? Há atividades que a gente prepara, como eu sempre digo, para uma turma, né, de cálculo 1, por exemplo, aí a gente recebe uma nova turma no semestre seguinte e a gente tenta repetir aquele conjunto de atividades que até funcionou na primeira turma, mas na segunda não funciona e a gente tem que correr, né, para provocar algumas modificações para não perder a turma, naturalmente, né? Porque o nosso objetivo é o aluno, né? Eu não sei se eu consegui colocar as questões que o professor Vanderlei e o professor Luciano colocaram em relação à sequência didática. Não, para mim, eu já estou satisfeito, né, com a nossa charla aqui, né, vamos dizer assim, nosso debate, com as colocações do professor Vanderlei, com as respostas do Luciano e dos esclarecimentos da orientadora, a professora Tânia. Acho que tem uma caminhada aí, né, o Luciano tem uma caminhada aí para realizar. Eu estava preocupado com alguma questão lá da aplicação, mas já esclareci com a Tânia ontem, né, a gente conversou, e ela trouxe questões ali que estão registradas realmente de que a aplicação é necessária para o doutorado, né, que a validação do produto vai se dar a partir dessa banca, vamos dizer, né. Então, tá tudo bem encaminhado do meu ponto de vista, né. Acho que tem que fazer algumas inflexões aí no teu trabalho, né, algumas opções, né, tanto teóricas quanto metodológicas, mas me parece totalmente viável, tá?
Então, mais uma vez, agradecer aí o convite, dizer que eu estou muito feliz aí de participar dessa banca, me coloco à disposição aí para, inclusive, né, Tânia, essas coisas, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais formativo, né, nas avaliações, né, então, se precisar conversar nesse meio tempo, sabe? Beleza. Eu acho que eu fiz isso com uma orientanda minha, inclusive, chamei a Débora, que participou da qualificação, para nos ajudar, depois da qualificação, assim, sabe? Que a orientanda ficou com uma dúvida, tá, mas eu vi o vídeo, fiquei com uma dúvida e tal, tá, vamos conversar com ela, né, porque afinal ela vai ser da banca final, né, no sentido de esclarecer alguma coisa que possa não ter ficado claro, eu também me coloco à disposição, tá, ao longo dos próximos meses aí para ajudar no que for necessário. Né? Excelente, excelente, muito bom. Eu estou super feliz com a banca, né, com as sugestões e observações sobre o trabalho. A gente sabia, eu escrevi tanto para o Luciano quanto para o professor Vanderlei, que tinha ainda muita coisa a ser feita nesse projeto, e o tempo urge, né? Então, Luciano orientando, né? Você vai precisar assim, investir muito na finalização desse processo, né? Até porque nós temos datas limites, né? Nós temos um deadline, né? Como todo o processo, né? Mas eu fiquei muito satisfeita com todas as sugestões que foram dadas para o trabalho do Luciano, porque são sugestões de especialistas, tá? Você está recebendo sugestões de especialistas, tá? na área, sobre a problemática que está sendo discutida, tá? E sobre o produto educacional. Tá? Então, é bom rever e rever essa gravação várias vezes para poder, então, ir colocando todos os pingos nos is, vamos dizer assim. Tá? Eu não sei, Vanderlei, você quer dizer mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma colocação? Nós ainda temos um tempo dentro do seu tempo, naturalmente. Não, por mim, estou satisfeito, né? Então tá. Luciano, aluno. Você quer colocar alguma colocação? Não, eu queria agradecer novamente, né, a disponibilidade de todos os professores que estão na banca me orientando. Vou seguir todas essas orientações, né, tudo dentro do possível, elaborar, aprofundar mais, como sugeriu o professor Vanderlei e o professor Luciano, né, focar um pouco mais em relação, ou focar em relação à função afim, ou abrir o campo mais em relação ao conceito de função, não focando na fim, mas daí a gente vai discutindo, né, vou discutindo com a professora Tânia, com meus colegas orientantes, que a gente trabalha junto no grupo de estudo, né, então, novamente, agradeço a disponibilidade, né, por todas essas considerações de três professores, né, especialistas em educação matemática também. Obrigado. Deixa eu só colocar para o professor Vanderlei, tá? Nós temos as minhas supervisões são sempre em grupo. Não podia deixar de ser, né? Desde a época da graduação, em que nós trabalhávamos, né, nos nossos projetos lá na Faculdade de Educação, no Colégio de Aplicação, né? Com o Praxoma, aquela loucura que a gente fazia, né? Todos os trabalhos a gente desenvolvia em grupo e nos desenvolvemos assim. Então, as minhas supervisões são feitas em grupo, né? E eles trabalham juntos. Tanto que agora eu tenho uma orientanda nova, que entrou na penúltima turma, né? No ano passado, e ela vai trabalhar com um conceito de operadores, que está dentro do aspecto do pensamento funcional. Porque a gente tem, por exemplo, o gradiente. Quando a gente trabalha lá com o gradiente, com os alunos lá no cálculo, né, vetorial, por exemplo, né, o gradiente é um operador. Né? Então, você define ele desse modo, ele vai atuar sobre uma função, devolvendo uma função. Tá? Então, a ideia é como é que a gente poderia já fazer uma transposição didática desse conceito no ensino básico. Tá? Então, essa temática, né, relacionada ao pensamento funcional, ela está muito presente, né, nos meus orientandos, né, no Luciano, no caso, e na Clarice, que é uma outra orientanda minha. Eu acho que a gente está apostando um pouco nisso, né? Não sabemos o que vamos encontrar pela frente. Legal. Não, para mim não é surpresa essa forma sua de trabalhar, né? Eu acho que é bem bacana, né?
que consolida, né? Essa ideia de grupo, de pesquisa mesmo, o produto sai dali, né? Exato. Então tá, eu acho que agora a gente vai para outra sala, né, para o outro link, né, para a gente fechar a ata, né? A gente sai dessa, né? Para depois entrar de novo. Não, a gente sai Aí dessa. sai, Pelo menos no meu computador eu não consigo fazer dois ao mesmo tempo. Eu também não consigo. A gente sai dessa, mas o Luciano, aluno, ele permanece, de modo que a gente possa retornar depois, sem precisar reabrir a sala. Tá, Luciano? Então você aguarde. Aguardo. Okay? Tá. Com boas novas. E a gente então sai lá para outro link. Eu vou abrir já já outra sala, ok? Sai Então, tá. daqui.
Muito bom. Então, estamos de volta. Tá? Então, Luciano, farei a leitura da ata, tá? Que nós terminamos de acordar. Tá? Deixa eu só abrir de novo, porque eu fechei. Então, vou compartilhar aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Os errinhos de português que existirem, depois eu faço uma correção antes de enviar para os membros da banca. Está projetado para todos? Sim, sim. Então, tá. Sim. Eu vou ler a ata, tá? Então, ata de qualificação de mestrado, defesa de projeto de dissertação, no dia 9 de setembro de 2021, em modo remoto pelo Google Meet, no período de 9 horas até às 10h40, ocorreu o exame de qualificação de Luciano Brasbiel Coiro, orientando da professora doutora Tânia Cristina Batista Cabral. Projeto de dissertação de mestrado do candidato, intitulado Simuladores como Objeto Educacional Associado a uma Prática Pedagógica, foi avaliado pelos docentes, professor Dr. Vanderlei Moura Rezende, da Universidade Federal Fluminense, e professor Dr. Luciano Andreato Carvalho da Costa, da UERJ, Programa de Pós-Graduação STEM. O candidato foi arguido pelos examinadores, que consideraram o projeto de dissertação aprovado. Observações. Várias sugestões foram feitas pelos participantes e, entre estas, destacam-se: delimitação dos objetivos da pesquisa, aprofundamento do pensamento funcional em termos do estado da arte, escolha dos conceitos a serem tratados, função afim, função quadrática, aprofundar o estado da arte referente aos trabalhos de Ausubel e ampliar a sequência didática. O candidato está ciente de que este documento não lhe confere o título de mestre, que depende de outros requisitos estabelecidos pelo programa de pós-graduação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10h40, após a leitura pública da presente ata, dando ciência do resultado da avaliação do trabalho de Luciano Brasbiel Coiro. A ata segue assinada pelos membros que compuseram a banca examinadora. Então, depois, essa ata será enviada, né, ao professor Dr. Vanderlei Moura Rezende e ao professor Dr. Luciano Andreato Carvalho da Costa, que assinarão digitalmente o documento. Tá? Então, é isso. Muito bem, Luciano. Mais uma etapa vencida. Tá? Parabéns, hein? Isso. Obrigado. Temos ainda muito chão para percorrer até a defesa final. Defesa essa que já convido, então, já deixo antecipadamente aqui feito o convite ao professor Vanderlei Moura Rezende, ao professor Luciano Andreato Carvalho da Costa, para comporem essa banca final, tá? De, então, validação, né, do produto educacional que o Luciano Brasbiel Coiro trabalhará, né, um pouco mais sobre esse objeto educacional e sobre o próprio texto da dissertação. Tá ok? Então, já fica o convite antecipadamente aqui para nos reunirmos futuramente. E não é um futuro tão distante. Ok. Maravilha, parabéns, Luciano, aí, sucesso aí na continuidade aí, vamos nos encontrar em breve, né? Parabéns aí, Luciano. Isso aí é normal, essa coisa, a gente estava comentando ali entre os da banca ali, que a gente, quando está fazendo a dissertação, muita coisa nova surge, a gente quer dar conta de várias coisas legais que aparecem, mas não tem como fazer isso na dissertação, né? Dar conta de tudo, né? Faz parte. Luciano, você quer dizer alguma coisa? Quero novamente agradecer, né, o auxílio de todos vocês nesse processo, né, de construção desse trabalho, que acredito que vai ficar melhor elaborado, ainda mais com as considerações que vocês propuseram para mim. Novamente agradeço a disponibilidade do professor Vanderlei Moura Rezende, do professor Luciano Andreata e da minha orientadora, a professora Tânia Cabral. Então, tá, gente. Então, eu quero agradecer mais uma vez, assim,
com muita alegria, né, a presença do meu amigo Vanderlei Moura Rezende, né, nessa banca, do Luciano, Andreata Carvalho da Costa, nosso coordenador do programa. É uma alegria imensa trabalhar com vocês, tá? E retomando os laços, né, de trabalho, na verdade, porque a minha trajetória inicial e a do Vanderlei, né, nós estivemos juntos, né, nesse ponto de partida, como nos formando educadores matemáticos. Né? Agora a gente está na idade do dinossauro, né, Vanderlei? Verdade. Tem tempo, né? Nossa formatura foi em 85, né? 85. Você lembra como foi, né? Foi assim, a gente século passado. sem saber o que fazer, né? Foi assim, foi muito legal, muito bacana aquela formatura, muito bacana. Toda a turma foi muito legal. Então tá, gente. Eu agradeço imensamente, novamente, não tem palavras, né, para isso. E então eu dou por encerrada essa sessão, tá? E esperando que possamos nos encontrar em breve. Tá ok? Ok. Valeu. Obrigado. Luciano, eu te mando amanhã, né, as anotações que eu tive, que eu vou só dar uma organizada, né, porque tem muita coisa que eu marco que é mais para eu falar, né? E eu tenho, né, hoje eu ainda tenho uma reunião e amanhã tem uma outra banca, entendeu? Então aí eu devo mais para meados da tarde eu mando para você esse material de hoje, tá? Fica tranquilo. Fico no aguardo. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tá, agora sim, interromper a gravação.